impeditivos. Levanta a cabeça, olha para mim. Eu estou gostando do que Deus está falando. Você precisa aprender a levantar as suas mãos sem ter dentro de você impeditivos, suas falhas, suas limitações. No seu culto a Deus, Deus passa por cima de tudo aquilo que a sua carne é. Porque Deus não vem comungar com a sua carne, Deus vem comungar com o seu espírito. Então quando você vem e Deus vem, Ele quer encontrar em você alguém perfeito no seu interior. E existe alguém perfeito no seu interior, que não tem medo de levantar as mãos para adorá-lo, que não tem medo de se expressar, de abrir a boca, porque quem está dentro de você não tem receio algum. Então, querido, venha com confiança para a presença do Senhor, porque, amado, confiança não é algo que você adquire na terra. Lembra do que eu disse domingo passado? Confiança é um atributo da fé. Fé não é algo natural, fé é algo espiritual. Então quando eu digo para você vir com confiança, você tem que vir agarrado numa certeza de que aquilo que você não é, Cristo é por você. A Bíblia diz que Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa paz. Ele não tem paz, Ele é a paz. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Ele não tem amor, Ele é amor. Então você pode chegar confiadamente, você pode chegar ousadamente, Hebreus diz, diante do trono da graça, e você será socorrido em momento oportuno. Essa é a sua esperança, é assim que você precisa se achegar diante do Senhor. Porque senão, querido, não tem culto. Tem o culto de quem está aqui em cima, tem o culto talvez de quem está aí do seu lado, mas talvez não tenha o seu culto. E por que não tem o seu culto? Porque tem o vislumbre de si mesmo e não o vislumbre da glória do Senhor. Apenas um vislumbre de tua glória, há tanta beleza. Imagine só olhar para a tua face. Imagine só olhar para a tua face. Se Moisés, ao ver as costas do Senhor, querido, isso não está assim, a Bíblia não traz isso com clareza, mas nós podemos sonhar. Eu não estou trazendo isso como uma doutrina, ok? Mas nós podemos sonhar. O meu pastor, ele ensina que quando Moisés viu Deus pelas costas, ele viu toda a história de Gênesis escrita nas costas de Deus. Toda a história do princípio ele viu naquele momento. Porque, querido, como que Moisés foi relatar tudo aquilo que ele relatou? Porque os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Como é que Moisés conseguiu tantos detalhes para escrever? Aonde que ele viu tudo aquilo? Então só olhar as costas do Senhor foi algo tão glorioso. Imagine olhar a face dele. Querido, vai existir um momento, ouça, vai existir um momento em que você vai se ver diante da presença do Senhor. Mas primeiro você vai ver o Senhor. Você não pode se ver primeiro sem antes vê-lo. Você tem que vê-lo primeiro para depois se enxergar. Veja, nós fazemos o papel inverso. Você quer se enxergar para enxergar o Senhor. Aí o que acontece? Você se trava, porque você é imperfeito. Você é cheio de falhas. Mas quando você vê o Senhor, aí você se vê. Lembra de Isaías? O profeta Isaías? Ele teve uma visão do Senhor. Mas primeiro ele teve uma visão de quem? O Senhor. Ele viu o Senhor assentado no seu trono. Qual foi a reação de Isaías logo depois? A reação de Isaías foi: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito
no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor da glória. Veja, primeiro ele contemplou o Senhor, depois ele se viu. Depois ele viu quem ele era. Só que nós fazemos o contrário. Nós nos vemos para depois querer enxergar o Senhor, aí não dá certo. Quando você vê Deus e se vê, você tem força para continuar adorando. Mas quando você vê a si mesmo, quando você se vê primeiro do que o Senhor, aí você não tem forças para adorá-lo. Então você tem que vislumbrá-lo primeiro. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados segundo a mesma imagem que contemplamos pelo Espírito. Imagine que você está diante do espelho. Quando você para na frente do espelho, você vê quem? O seu lado de fora. Só que quando você vai para o Senhor, diante do espelho do Senhor, e você para diante dele, você não vê o seu lado de fora, você vê o seu lado de dentro. É por isso que você é transformado de glória em glória. Você vê quem ele é e não quem você é. Amém? Então você tem que se destravar, se libertar, para que muito mais possa fluir na sua vida. Amém? Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia, 3 João, terceira epístola de João, capítulo 1. É o antepenúltimo livro da Bíblia. Apocalipse, Judas, 3 João. Glória a Deus. Eu quero que você deixe aberto aí, já já nós vamos ler essa passagem. 3 João. Olha para mim de novo. O tema dessa palavra é, olha aqui para mim, o tema dessa palavra é: fale Jesus para a sua prosperidade. Fale Jesus para a sua prosperidade. Amém? Eu quero começar essa palavra te dizendo que existe algo que te abençoa muito mais do que as suas mãos. Preste atenção. Existe algo que te abençoa muito mais do que as suas mãos. As suas mãos, naturalmente, elas vão produzir alguma coisa. Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver sobre o fazer, sobre o produzir, sobre o trabalhar. Mas existe algo que te abençoa muito mais do que o fazer das suas mãos. Aí você me pergunta, pastor, o que é? Eu vou dizer para você, esse algo é a sua boca. A sua boca te abençoa mais do que as suas próprias mãos. Você sabia que com a sua boca você pode destruir aquilo que as suas mãos estão construindo? Não adianta você ter muita força, não adianta você ter muito empenho. Provérbios diz, ou Eclesiastes diz, foi Salomão que disse que não adianta você levantar cedo demais e dormir tarde demais. Não adianta. Você se entregar demais ao trabalho, não adianta, se te falta sabedoria. Não adianta você produzir muito, não adianta suas mãos fazerem grandes coisas, se a sua boca só profere destruição. Se os seus lábios só sentenciam você. Você coloca grande avidez para construir, mas você coloca mais velocidade para destruir, porque a sua boca não está falando Jesus. Você precisa começar a falar Jesus. Nós precisamos aprender a falar Jesus. Você vai entender o que significa falar Jesus. Você pode se encher de fartura, irmão, trabalhando com as suas mãos, mas você pode prosperar muito mais com a sua boca. Muito mais.
Nós não percebemos o quanto de coisas nós derrubamos no nosso dia a dia. Quantas coisas você não derruba com a sua boca, irmão, durante o seu dia? Quantas palavras de sentença você não libera durante o seu dia a dia? Quantas? Quantas palavras contrárias ou até palavras de maldição nós não liberamos no nosso dia a dia? Irmão, você tem que aprender a pavimentar o seu caminho. Diga, pavimentar o meu caminho. Você tem que aprender a preparar uma estrada firme para você andar por ela. E isso pode ser feito com palavras. Você pode construir estradas com as suas mãos? Pode. Deus tem meios para você construir. Quando eu falo construir caminhos, eu não estou falando de você construir um outro caminho além de Jesus. Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou querendo dizer que você pode construir sobre esse caminho. Só tem um caminho que você pode construir, é Jesus. E você pode construir sobre esse caminho com as suas mãos, mas você também pode construir sobre esse caminho com a sua boca. Então, querido, nós carecemos de muito mais cuidado com as palavras que saem dos nossos lábios. Nós podemos desfrutar de muito mais de Deus. Às vezes, querido, você fica esperando com que pessoas colaborem com você. Não espera? Espera ou não espera? Eu estou construindo aqui do lado e às vezes eu fico esperando com que pessoas possam colaborar comigo. Graças a Deus algumas têm colaborado comigo. Mas eu tenho uma forma de colaborar muito mais do que essas pessoas que estão me ajudando. É se eu aprender a usar a minha boca. Às vezes, querido, você espera as pessoas colaborarem com você, mas talvez está faltando mais da sua própria colaboração consigo mesmo. Talvez está faltando você usar um pouco melhor a sua boca, esse instrumento que está aí em você. Tiago disse, querido, que a nossa língua é o menor órgão do nosso corpo. E ele é tão poderoso que ele pode colocar em chamas uma floresta inteira. E diz mais, que a língua, ela pode mudar o rumo, o curso da humanidade. Meu irmão, o homem está fazendo mais com a sua boca do que com as suas mãos. Através da palavra, através da língua, através da boca, você pode gerar uma guerra. A terceira guerra mundial pode vir através de palavras. Então muita coisa pode ser feita com o uso daquilo que sai dos seus lábios. Então você tem que aprender, querido, a colaborar consigo mesmo, a cooperar consigo mesmo. E parar às vezes com aquele discurso, ninguém coopera comigo. Não, querido, não é que as pessoas não cooperam com você, é você que não coopera consigo mesmo. Se ajude, amém? Amém, querido? Então falar Jesus é mais importante do que as obras das suas mãos. Repita isso comigo, falar Jesus é mais importante do que as obras das minhas mãos. As obras das suas mãos são importantes, mas falar Jesus é mais importante do que isso. Porque se você não tiver sabedoria, o que você está produzindo com as mãos, você vai destruir com a boca. Aí você vai falar assim, pastor, eu não estou entendendo o que significa falar Jesus. Quer dizer então que se eu falar o nome de Jesus eu vou prosperar? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que se falarmos como Jesus, haverá prosperidade. Nós precisamos falar como Jesus. Qual era a riqueza de Jesus? A riqueza de Jesus era um interior próspero. A sua boca pode te prosperar, mas sabe de onde ela vai tirar a prosperidade? Do seu interior. O que a Bíblia diz? Que o homem bom, do bom o quê? Do bom o quê, gente? Tesouro. Tesouro o quê? É um lugar de riqueza.
que Jesus era próspero? Porque o interior dele só habitava tesouros. Tinha tesouro aqui dentro. Então o que é falar Jesus e prosperar? É ter um interior rico. É por isso que você ouve aqueles ditados, né? Do que adianta você ter tanto dinheiro se por dentro você é pobre? Aí a Bíblia vem e diz assim: do que adianta o mundo inteiro se por dentro você perdeu sua alma? O texto que eu mandei você abrir aí, em 3 João, você vai ver o que é prosperidade, irmão. Do que adianta você ter tanto dinheiro? Do que adianta você conquistar tantas coisas com as suas mãos, se há pobreza no seu interior? Se por dentro você não foi enriquecido? Então, ao falar de prosperidade, eu quero que você entenda isso. Ao falar de prosperidade, eu não estou me limitando ao financeiro apenas, ao estado financeiro. Prosperidade significa muito mais do que ter recursos. Prosperidade significa ter uma alma enriquecida. Repita isso comigo: prosperidade significa ter uma alma enriquecida. Vamos ler a palavra. 3 João, capítulo 1, verso 2. Olha o que diz aqui. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. O que é prosperidade? Prosperidade é ter um interior enriquecido. Isso é prosperidade. Então, como é que você vai prosperar ao falar Jesus? É quando você por dentro foi enriquecido. Jesus era rico por dentro. Então o segredo da prosperidade, antes de tudo, é o enriquecimento interior. Esses dias a gente estava na casa do Otávio. O João também comprou, né? O Otávio e o João, eles compraram um box de livros sobre empreendedorismo, não é isso, João? Finanças. Aí você pega a mente desses caras. Esses caras ensinam as pessoas a ganharem dinheiro. Você vai ver uma coisa em comum na vida desses caras. Eles não pensam que são pobres. Eles absorveram tanto conhecimento para dentro deles, eles absorveram tantas informações para o interior deles, que o interior deles se moldou a uma condição de riqueza, ainda que seja natural. E esses caras não falam em pobreza, não pensam em pobreza. Esses caras pensam adiante. Eles olham além, eles veem a possibilidade, eles não veem a impossibilidade. Então o que esses caras fazem? Eles alinham o conhecimento e o comportamento com as palavras deles. Eles andam em direção àquilo. Sabe o que acontece, irmão? Eles prosperam. Porque isso é um princípio. Quando você fala, querido, palavras são decretos. Palavras são sentenças pronunciadas. Palavras de reis têm poder de decreto. Palavras de reis têm poder de sentença. E a Bíblia diz que o povo do Senhor foi feito uma nação de reis e sacerdotes. Então a sua palavra tem poder de decreto, a sua palavra tem poder de sentença. O que sai da sua boca acontece, seja para bem ou seja para mal.
Provérbio diz que o poder da vida e da morte está na língua, e aquele que ama do seu fruto a comerá. Então qual é a diferença desses empreendedores que estão aí no mundo? Homens que não conhecem o Senhor, homens que não se converteram, não nasceram de novo, não têm uma nova natureza, não tem o Espírito Santo habitando dentro deles, mas desfrutam de uma prosperidade que nós não desfrutamos. O que esses caras têm que nós não temos? Alguns deles usam até a Bíblia. Olha só, você sabia que tem pessoas que não são crentes, que usam a palavra? Eles pegam princípios dentro da palavra e eles se baseiam naquilo, eles se norteiam naquilo e andam naquilo. E eles prosperam. Então a mente deles, os pés deles e a boca deles estão alinhadas. E eles conseguem andar naquilo e prosperam. E por que nós não prosperamos? É porque no nosso interior está precisando existir riqueza. Por dentro, na sua alma, você precisa se tornar alguém rico, irmão. Você precisa se encher de riquezas no seu interior, para que você possa falar riquezas, para que você possa falar como Cristo e a prosperidade acontecer. Então o segredo de Jesus sempre foi o seu interior. Meu irmão, você nunca verá Jesus destruir com a sua boca algo que as suas mãos construíram. Você nunca vai ver. O que Jesus construir com as mãos dele, a boca dele não vai destruir. Esse é o segredo. Que é o que nós não sabemos fazer. Construímos com a mão, mas destruímos com a boca. Você precisa enriquecer o seu interior. Sabe, nós precisamos construir pelo lado de fora, mas o que nós construímos pelo lado de fora precisa ser e estar sustentado pelo lado de dentro. Construa pelo lado de fora, mas faça com que o sustento do que você construiu pelo lado de fora esteja pelo lado de dentro. Porque senão, irmão, não adianta. Você constrói de um lado, mas derruba do outro. Qualquer área da sua vida, querido, que você esteja tentando fazer alguma coisa, aprenda a usar a sua boca. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa confissão negativa. Nós temos aqui na igreja um ensino sobre a confissão da palavra. O que é a confissão da palavra? É pegar o que a Bíblia diz, é você incorporar a verdade no seu interior. E uma vez que você é convencido por aquela verdade, você confessa ela. Só que nós temos uma mania de confessarmos algo e no instante seguinte, a gente desconfessar aquilo que a gente confessou. Você destrói a sua confissão assim. Quando você está confessando qualquer área da sua vida, não recue naquilo. Não diga, por exemplo, nós ensinamos a confessar: eu sou curado, Jesus é minha cura, Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades, eu sou curado. Aí a gente começa a confessar, aí a dor vem, logo depois a gente diz o quê? Eu estou doente, essa minha enfermidade. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não trate aquilo que Jesus levou na cruz como seu. Eu vou repetir. Não trate aquilo que Jesus levou na cruz como seu. Jesus levou a sua enfermidade na cruz? Jesus levou a sua enfermidade na cruz? Então pare de dizer que essa enfermidade é sua. Não é minha enfermidade. Porque se você diz minha enfermidade, além de você ir contra o que a palavra diz, você está indo contra o sacrifício de Cristo. Não é sua enfermidade,
Foi Cristo que carregou a sua enfermidade na cruz do Calvário. Pastor, mas então o que eu faço com essa dor que eu estou sentindo? Eu vou explicar para você o porquê que você sente dor. Eu vou explicar para você o porquê você contrai vírus, contrai bactérias. Eu vou te explicar. É porque você tem um corpo carnal que foi submetido à desobediência de Adão. E a consequência do pecado trouxe sobre o seu corpo físico morte, doenças. Então você está sujeito a esse corpo físico, a esse corpo de carne, contrair enfermidades, contrair doenças. Você está sujeito. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Na verdade, eu tenho duas boas notícias para você. Ainda em vida, você pode aprender, pelo Espírito que habita no seu interior, a receber cura. E eu tenho uma segunda boa notícia para você. Quando Jesus voltar, o seu corpo de carne, o seu corpo físico, ele vai ser transformado, ele vai ser restaurado, e nenhuma enfermidade mais vai governar seu corpo. Então hoje você pode estar sujeito a estar enfermo. Eu disse o quê? A estar enfermo. Mas você também pode aprender a viver livre dessa enfermidade. E uma das maneiras de você aprender a viver livre de enfermidades é quando você começa a confessar com a sua boca. É quando você aprende a usar a sua boca para falar como Jesus. Jesus falava com a enfermidade, irmão? Jesus falava com a enfermidade, irmão? E por que a enfermidade obedecia a Jesus? Por quê? Porque não existia enfermidade dentro dele, irmão. Tudo que não está dentro de você, escute, tudo que é contrário a Deus, que não governa o seu interior, você pode governar sobre elas. Agora, se coisas contrárias a Deus governam o seu interior, você vai ser governado por elas. Então, se palavras negativas de enfermidade governam dentro de você, você não vai conseguir se ver livre delas. Aí você vai ficar chamando a enfermidade de sua. A minha enxaqueca, o meu câncer, o meu não sei o que, não tem nada seu não, irmão. O que era seu foi levado sobre Jesus. O que te pertence, a sua herança, é cura, é milagre, é restauração. Irmão, eu falei domingo passado, a palavra salvação, no original, significa sozo. Diga sozo. Significa salvação completa do espírito, da alma e do corpo. Sozo também significa saúde. Sozo também significa cura. Você foi salvo? Sozo para você então. Sozo para onde? Apenas para o seu espírito? Não. Apenas para a sua alma? Não. Para o seu corpo também. Amém? Então, querido, nós precisamos construir as coisas pelo lado de fora, mas precisa ter uma sustentação pelo lado de dentro. As pessoas nesse mundo, elas estão tentando construir uma saúde pelo lado de fora, mas elas estão enfermas pelo lado de dentro. Olha aí, o momento que nós vivemos é o quê? De pandemia, certo? Aonde que eles estão buscando a cura? Aonde? Numa vacina. E elas estão esquecendo que a cura delas não está numa vacina. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ser imunizadas pelas vacinas. Podem. Mas não é porque você é imunizado que você deixa de pegar uma enfermidade. Você sabia disso? Você tomou vacina da gripe e ainda assim fica gripado.
Você vai tomar a vacina do coronavírus e você ainda vai pegar coronavírus. Ela vai proteger você de não morrer. E olhe lá. E olhe lá. Mas as pessoas estão buscando a cura numa vacina. Mas aonde está o problema delas? O problema delas é que por dentro elas são enfermas. A cura delas não está numa vacina. A cura delas está no interior delas. Ou a doença delas também está no interior. Então, se você aprender a ser saudável por dentro, e aqui eu vou falar só se você tiver fé. Aí a Bíblia diz assim: a fé que você tem, tenha para ti mesmo. Você não tem que seguir o que eu vou falar, porque isso é uma fé para mim mesmo. Não é uma fé para você. Se você quiser caminhar em Deus até chegar nesse lugar, legal, irmão, chega nesse lugar. Mas se você aprender a receber cura de Deus, você não vai tomar nenhuma vacina. Agora, se você não tem fé para isso, tome, não tem problema não, sem problema algum. Mas você pode aprender, querido, a se apoiar pelo lado de dentro, e o seu caminho ser próspero. Querido, desfrutar de coisas materiais é uma pequena parcela do que significa prosperidade. Mas prosperidade também é ter saúde. Prosperidade também é ter paz. Tudo isso faz parte da prosperidade. E se aqui dentro você for enriquecido, você vai ser próspero na sua saúde. O que é ser próspero? Não é ter tudo. Vou usar uma frase que não é minha, do pastor Ricardo. Poucos conhecem ele. O que é ser próspero? Não é ter tudo, é não ter a ausência de nada. Ser próspero não é você ter o mundo inteiro aos seus pés. Ser próspero é ser como Jesus, você precisar de algo e você ter naquele momento. Jesus criava as coisas assim, ó. Ele dizia: haja, e ageu. Eles chegaram numa cidade e foram falar: mestre, o senhor e os seus discípulos não pagam imposto, não? Ninguém tinha dinheiro, irmão. Jesus vira para Pedro e fala assim: ô Pedro, vai lá, pega o anzol, joga lá no rio, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele e toma uma moeda lá. Ó, por que Jesus criou a prosperidade naquele momento? Porque já existia dentro dele aquela prosperidade. Então, se existe dentro de você, instantaneamente você pode trazer para fora de você. Eu já citei esse exemplo aqui várias vezes. Quantas vezes eu não tive sintomas de problemas físicos e instantaneamente ser curado? Instantaneamente, irmão, falar assim: sai, sai. N vezes. Dores de cabeça terríveis, enxaqueca, e dizer: em nome de Jesus, sai. Instantaneamente sair. Por quê? Porque aqui dentro já existia algo. Eu fiz o quê? Só trouxe para fora. Isso é prosperidade, é arrancar a riqueza de Deus do seu interior e materializá-la do lado de fora. Isso é prosperidade. Mas você tem que aprender a falar como Jesus. Eu não vejo Jesus pronunciando para as pessoas: fique doente. Eu vejo ele falando: seja curado. Eu vejo Jesus dizendo: seja liberto. Eu vejo Jesus dizendo: seja sarado. É o que ele está falando para você: fique curado. Fique curado. Fique curado. Fique curado. Seja sarado, seja liberto. É o que ele está te dizendo. Amém? Provérbios 18, 14, nós vamos ceiar, diz assim, ouça o que diz aqui. Provérbios 18, 14, fala assim: o espírito do homem o sustentará na sua enfermidade,
Quem vai sustentar o homem na sua enfermidade? A natureza interior do homem. A riqueza dentro do homem, o espírito dele vai sustentá-lo na sua enfermidade. Mas olha o que ele continua dizendo: mas o espírito abatido, quem o levantará? Querido, você precisa ter a realidade no seu interior, senão você vai viver prostrado, senão você vai viver enfermo, senão eu e você vamos viver com falta de tudo. Irmão, não podemos viver com falta de tudo. Nós não precisamos ter o mundo inteiro aos nossos pés, mas nós não precisamos viver com falta das coisas. Amém? Então a nossa boca precisa recorrer ao Jesus no nosso interior para sermos sustentados e prosperarmos. Por isso você tem que se encher de Jesus. Sabe, você tem que recorrer a quem está dentro de você, para você ser sustentado e para você prosperar. Às vezes você está lutando com alguma área da sua vida e você está falando, sabe, às vezes você está tentando sair de alguma coisa, e você já viu quando o carro atola, você está patinando e você não consegue sair. Talvez é a sua boca que está fazendo você patinar. Encha mais o seu interior de riquezas e a sua boca vai colaborar com você. Meu irmão, o maior colaborador na sua vida é a sua boca. Eu poderia te dar 10 milhões de reais. Vou repetir, eu poderia te dar 10 milhões de reais. Eu não vou te dar, sabe por quê? Primeiro porque eu não tenho. Tá vendo? Eu só falei isso para te mostrar uma coisa. Que eu posso confessar algo, mas no instante seguinte eu posso desconfessar o que eu confessei. Eu posso dizer para você, eu vou te dar 10 milhões, mas logo depois você pode dizer, mas como é que eu vou te dar 10 milhões? Eu não tenho. Então talvez você está confessando algo na sua vida, e no instante seguinte você desfaz aquilo que você confessou. Corrija isso, querido. Você vai ter o que você pede. Amém? Porque a Bíblia diz que quando você está cheio, você não pede segundo a sua vontade, você pede segundo a vontade dEle. E porque você pede segundo a vontade dEle, nós podemos estar certos de que Ele nos ouve. Ele nos ouve. Então ouça, ser curado é vontade de Deus? Vou perguntar de novo, ser curado é vontade de Deus? Então encha o seu interior com essa vontade e fale isso, e você será curado. Simples. É assim que se recebe cura. Amém? Falar a Jesus, querido, só é possível quem está cheio dele por dentro. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, mas o homem mau, ele vai tirar o mal. Amém? A boca fala do que há de abundância no coração. Qual é a abundância do seu coração? Examina ele, esquadrinha seu coração. Pede para Deus, fala: Deus, vê se há em mim, no meu interior, me ensina a esquadrinhar o meu coração. Em Romanos, diz que aquele que sonda mentes e corações, Romanos 8, diz que aquele que sonda mentes e corações, sabe qual é a intenção de Deus, e segundo a vontade de Deus, Ele intercede por você. Ele faz o quê? Mas Ele intercede através de qual boca? Através de qual boca que Ele intercede? É da sua boca. Para pedir o quê? A vontade de Deus. Amém? Então qual que é a nossa necessidade, irmão? É de enriquecermos o nosso interior. Prosperidade não é ter dinheiro, é ter a abundância de Cristo em você. Isso é prosperidade. Amém? Então todas as vezes que você nos ouvir falar sobre prosperidade, e infelizmente as pessoas só vão para um caminho, ao falar de prosperidade, elas só vão para o caminho do dinheiro. Todas as vezes que você nos ouvir falar sobre prosperidade, amplie a sua visão.
Não estamos nos referindo apenas a ter recursos financeiros. Estamos falando sobre ter saúde, sobre ter paz. Tudo que você fizer prosperará. Amém? De dentro de mim eu posso tirar Cristo quando eu falo como Cristo. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Vamos ceiar nessa noite? Então fica de pé no seu lugar.